Família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. Este é o programa que você está participando agora conosco. Eu quero saudar, com a paz do Senhor Jesus, aqueles que estão agora participando conosco da nossa programação a respeito da família, o projeto de Deus, onde aqui nós iremos abordar um assunto que é muito interessante, tanto para você que é jovem, que pretende um dia se casar, ou você que já é casado, porque o nosso assunto hoje aqui é casamento, naturalmente, dentro dos princípios bíblicos do casamento. E eu quero então também aqui cumprimentar aqueles que estão participando conosco, não só pelo nosso canal oficial do YouTube, mas também pelo nosso canal da TV, canal 126, da nossa TV Web Manaim, que é de um canal aberto e que você pode agora interagir conosco, participando e fazendo inclusive as suas interações. Você que está pelo YouTube, você pode entrar no nosso site, fazer ali a sua contribuição, fazer a sua interação e tudo vai contribuir para o desenrolar da nossa programação. Eu quero dizer ainda que nós estamos aqui hoje com os nossos pastores, alguns pastores que quero apresentar a vocês para participar do nosso tema aqui hoje sobre casamento no nosso programa Família, um projeto de Deus. Nós temos aqui a presença do pastor Júlio César. Pastor Júlio César, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson. O pastor Júlio César faz parte do Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata. E temos também o pastor Adaíso. Paz do Senhor, pastor Adaíso. A paz do Senhor, Gilson, a paz do Senhor, os nossos irmãos que estão É outro também, pastor conosco. que faz parte do Conselho Presbiteral da Igreja. E a nossa pessoa aqui também, né, que estamos aqui atendendo ao desafio de substituir aqui o pastor Josias Júnior, que está ausente, e por isso então nós vamos dar continuidade à nossa programação. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o nosso assunto, porque o assunto nosso hoje aqui está relacionado a casamento. Naturalmente, o casamento como uma instituição criada por Deus para que haja sustento da família, aquilo que nós conhecemos como a célula da sociedade. E eu vou fazer o pedido aqui ao pastor Adaíso para ele já iniciar este assunto com este tema, ou seja, o casamento como uma instituição criada por Deus para sustentar a família, lendo um texto bíblico. Pastor Adaíso, por favor. Amém. O texto está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, e a palavra do Senhor diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aleluia, Deus. Muito bem, eu gostaria agora, diante dessa leitura desse texto, nós vamos ter aqui um pequeno comentário sobre essa primeira parte, lida pelo pastor Adaíso. Vamos pedir ao pastor Júlio César para poder fazer um pequeno comentário a respeito dessa primeira parte, que foi a leitura do texto básico. Eu quero também cumprimentar os nossos irmãos e amigos que nos assistem. A palavra diz que o Senhor Deus disse, ou seja, é uma voz profética, é uma voz que orienta, é uma voz que conduz. E ele viu que a companhia para o homem seria uma mulher. E essa mulher e este homem viveriam num ambiente de casamento, que sustentaria a instituição familiar que estava a ser criada. Então, na mente de Deus, quando ele disse isso, havia muitas coisas que nós vamos ainda descobrir, porque há um viés profético muito grande nesta fala. Muito bem, eu até gostaria também de fazer uma abordagem aqui a respeito dessa parte, que quando o casamento foi uma instituição criada por Deus, isso significa naturalmente que Deus criou algo que tem o seu lado, vamos dizer assim, de perfeição, ou seja, é para ser perfeito, é para que o casamento viesse a servir de sustento familiar, tanto na criação dos filhos, quanto também na própria sustentação do casal. Perfeitamente, Gilson. É uma abordagem interessante, porque Deus cria, é a primeira instituição criada, e sobre ela uma promessa de bênção foi estabelecida, e na medida em que o homem vai dando oportunidade, o casal vai dando oportunidade para que o Senhor possa estar operando, o plano profético de Deus se cumpre plenamente, de forma que
isso venha produzir harmonia e este ambiente seja um ninho de amor. Um ambiente de comunhão, né? Como a gente costuma dizer, ouvir e praticar. Na verdade, quando Deus cria aquele casal e os faz família, na verdade, Ele estava gerando em nós um ambiente de comunhão. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu também ali estarei. Então, já profeticamente introduz a pessoa do Senhor Jesus no nosso ambiente familiar. Agora, você que é adolescente, que é jovem, já pensou nesse assunto casamento? Por exemplo, na minha adolescência, eu me lembro, ainda bem jovem, lá dos meus 14 anos, eu já orava a Deus por casamento. Naturalmente, nós estamos falando aqui de casamento dentro de um ponto de vista bíblico, profético, né? E naquela época eu tinha já, interessante, pastor Júlio, eu tinha já um chamado de Deus, eu senti que era um chamado de Deus, de que um dia eu iria ser pastor. Então eu orava a Deus pedindo a Deus que se eu viesse mesmo a ser pastor, que Deus providenciasse para mim um casamento onde eu tivesse uma pessoa, como o texto de Gênesis 2, verso 18 diz, ou seja, uma ajudadora, alguém para estar junto comigo. Aliás, eu glorifico a Deus porque já tem 50 anos que isso aconteceu. De parabéns, né, Gilson? Parabéns, doutor Gilson. Você e Dona Célia. Eu e Dona Célia. Que maravilha. Então, sustentar a família. Veja bem. Muito bem. Eu estava falando para adolescente, para jovem, mas eu quero falar também para idoso. Eu conheço um casal de idosos que ele tem 97 anos, ela tem 93 anos. Ele fez 97 anos há poucos dias. E esse casal, quando eles estão juntos na casa deles, tomando o café da tarde, eles tiram tempo para poder cantar juntos. Já estão numa idade bem avançada, têm os seus medicamentos para tomar. Então, casamento ali é uma coisa notável, porque esse casamento se chama companhia. Então, como o nosso tema é casamento como instituição criada por Deus para sustentar a família, eu costumo dizer também, inclusive eu quero até falar aqui para os companheiros, que eu costumo dizer também que a maior dádiva que Deus deu ao homem foi uma esposa. Por que uma esposa? Não, mas os filhos também. E os filhos? Não, os filhos chegam um dia que você perde os filhos. Eles se casam, vão ter que formar a família deles. E quem vai cuidar da gente, um do outro, dali para frente, é marido e mulher. Eu tenho vivido isso, Gilson. Depois que os filhos casaram... Você teve essa experiência no ano passado, né? De um viver para o outro mais intensamente. Né? Exato, um viver para sustentar. Um cuidar do outro. Exato. Né? Há, na verdade, essa percepção de que a companhia é para todos os momentos, né? E necessidades. Para todos os momentos, exatamente. Aí, diante disso, portanto, nós vamos evoluir o assunto. Não sei se já temos comentários suficientes sobre essa primeira parte do nosso assunto, né, de casamento. Mas há um aspecto interessante sobre casamento também, que é a forma como o casamento bíblico, ele se constitui uma forma de vida orientada por Deus. Como nós vamos entender isso na questão de união de um casal, marido e mulher, um casamento? Nós temos vivido e ensinado, né, que o casamento ele está firmado em 3 pilares, né? Em 3 pilares que são básicos: o hierárquico, o monogâmico e o indissolúvel. Mas quando nós falamos de hierarquia, nós não falamos de hierarquia no conceito que normalmente as pessoas elas colocam, mas é uma hierarquia no aspecto espiritual, né? E essa hierarquia ela se firma em cima do amor do homem como cabeça. Ele tem a autoridade para amar a esposa como Jesus amou. Ele entregou a sua própria vida pela igreja, né? E é dessa forma este amor em que constitui a hierarquia do homem em relação ao casamento, né? E isso está relacionado à proteção do homem,
em relação à esposa, gerando um ambiente de reciprocidade, de amor, companheirismo, compreensão e cumplicidade. Muito bem. Eu Pastor queria Júlio, só complementar, por favor, pastor Júlio. Gilson, que no caso, o princípio hierárquico, ele não é um desnível vertical de poder e mando, mas é uma capacidade que num casamento deve existir, o que é o respeito à instituição que Deus criou, chamada casamento. Exato. Hoje nós não temos um casamento conservador, mas como a palavra diz, nós somos conservados por Jesus Cristo. O nosso casamento, porque ele é bíblico, ele é espiritual, ele é conservado no Senhor, e nós podemos entender que este princípio da hierarquia não é um desnível de poder e mando, mas é sim um encontro de vontades, onde a vontade do Senhor se estabelece a partir da presença do cabeça, que é Jesus, na vida de um casal. Aliás, pegando assim, um gancho, como a gente pode dizer, né, dessa palavra do pastor Júlio, eu conheci um casal que eles tinham um desnível de formação, de interação, de família muito grande, mas eles tinham algo em comum, é que todos os dois tinham se convertido e tinham vindo de um mundo muito opressor, então eles tiveram uma experiência de conversão notável. Aí o que eles faziam? Todas as vezes que depois de casados eles tinham alguma divergência e não conseguiam se entender, eles pegavam o seguinte, eles iam aos pés do Senhor e diziam: o que o Senhor revelar, nós vamos fazer. Aí abriam a palavra, consultavam ao Senhor e o que o Senhor mostrava eles faziam e todos os dois ficavam alegres. Eu me lembro até de ter, uma vez, indo com a minha esposa lá, fazer uma visita a eles, nós os encontramos num momento assim, e ficamos felizes da maneira como eles dirimiram a dúvida deles. Então, a hierarquia ali foi do Senhor. Eles atenderam a orientação do Senhor, então a hierarquia foi do Senhor. A hierarquia, no conceito bíblico, ela vem sempre de Deus porque ela é baseada na palavra de Deus. Mesmo na obediência àquilo que o Senhor... Na submissão à vontade daquele que é soberano. Você vê que o princípio, quando nós lemos sobre aspectos de hierarquia, de casamento, como você falou, não é uma coisa vertical, não, é lado a lado. Por isso que a mulher foi uma adjutora, ou seja, alguém que foi chamada para estar junto, ao lado do homem. Não foi na cabeça dele, nem nos pés dele, mas está ao lado dele. Então, é uma coisa muito bem assim equilibrada, né? E o aspecto interessante desta hierarquia, né? O homem exerce essa autoridade hierárquica no aspecto espiritual, demonstrando amor e cuidando da esposa. E, obviamente, em função deste cuidado, deste zelo, gera o respeito e, obviamente, a harmonia no relacionamento. Agora, Gilson, você fez uma colocação muito interessante, é uma experiência muito pessoal minha e da minha esposa, de dirimir as nossas questões, né, através da palavra, né, consultando a palavra, que é um direcionamento doutrinário, né? É um recurso que o Senhor coloca à nossa disposição, né? E isso cria, e não só com esposa, com filhos, quantas decisões os meninos, né, iam tomar ainda adolescentes, né, desejando ir para determinada atividade na escola. E o que nós fazíamos? Meu filho, vamos ver o que o Senhor vai direcionar para a sua vida? Nós somos submissos ao Senhor. Então, vamos consultar. O que o Senhor disser, nós estaremos cumprindo. Então, isso cria um ambiente de harmonia dentro dos nossos lares, né? E exatamente foram a forma, o direcionamento que o Senhor nos deu e com resultados exitosos, né? E aqui eu quero relevar também, pastor Gilson e Adaísio, uma experiência que a gente teve no casamento, num momento de dificuldade, não era de crise. Profissionalmente, nós passávamos por uma situação de muito desgaste profissional e nós tivemos que nos submeter a um julgamento de um tribunal. E fomos até o fórum, chegamos lá
eu e minha esposa. E o interessante é que nós estávamos ali, ela levou a Bíblia. E quando saiu a decisão de que a Câmara tal julgaria o nosso processo, realmente estava nas mãos do Senhor. E um amigo dentro do tribunal me disse, pede a Deus para te ajudar. E a minha esposa, naquele momento, abriu a palavra. E o texto saiu, e os magistrados se assentarão e farão juízo em favor do servo de Deus. Ah, que maravilha. E é fim de assunto. Conclusão, ao final daquilo, a companhia dela com a Bíblia na mão dentro de um tribunal me trouxe alívio e dias depois me trouxe uma grande solução. Foi julgado e a unanimidade veio a vitória. Maravilha. Então, estar ao lado do marido e o marido estar ao lado da esposa independe de circunstância. É um fato que vai determinar uma convivência espiritual dentro de um projeto que Deus estabeleceu, que só Ele sabe qual é o tempo de convivência que a gente vai ter, mas sempre dentro do que a Daísio diz, no respeito e na cumplicidade nas coisas do Senhor. Muito bem, você está participando conosco do Família, um Projeto de Deus. E naturalmente está ouvindo aqui algumas colocações, estamos discorrendo sobre o assunto casamento. E na sua ideia pode estar passando, dizendo, mas espera aí, mas eu sou solteiro, não sou casado ainda. Mas não se preocupe, nós estamos falando desse assunto exatamente para te preparar para o momento em que você um dia desejar formar uma família e, portanto, escolher uma pessoa, né? Seja você um homem ou uma mulher, escolher uma pessoa para estar ao seu lado. Então, esse assunto é muito importante e mais ainda, você pode estar inteirando conosco, colocando aí as suas observações, a sua participação no nosso programa. E mais, nós iremos também abordar depois alguns aspectos relacionados ao casamento para aqueles que ainda vão um dia se casar dentro dos moldes bíblicos e proféticos, conforme a Bíblia nos mostra, viu? Pode ficar tranquilo, nós chegaremos lá. Mas dando continuidade, eu gostaria ainda de fazer uma abordagem aqui relacionada ainda ao nosso assunto, é que o casamento precisa ter, o casamento bíblico, uma forma de vida orientada por Deus. Como isso pode acontecer na vida de um casal? De ter uma forma de vida orientada por Deus, de maneira que isso venha sustentar mais ainda a família. Eu particularmente entendo na palavra que o casamento como alicerce familiar, ele é uma pilastra que vai dar-nos condições de suportar pesos, que são as provações de cada dia, as dificuldades que a gente vive, mas sempre em conjunto. Eu estava dizendo ali sobre a mulher de Jó. Houve um momento em que ela decresceu na sua fé ou na sua esperança e disse, amaldiçoe-se Deus e morre. Ele não amaldiçoou e continuou vivendo e no final a vitória veio para a casa dele e para ela também. Então há momentos que nesse trinômio que nós temos, no casamento ser indissolúvel, ser monogâmico e ser hierárquico, a posição espiritual daquele que está diante da orientação do Senhor deve ser acatada. E no caso de Jó, a gente vê que a grande vitória da história dele foi ter obedecido ao Senhor e entendido que era da parte do Senhor. Então, num casamento, se houver um desequilíbrio, tem que haver uma pilastra, tem que haver uma condição e que a fé não seja desvanecida. E Gilson, nesse aspecto, né, e dentro do contexto da abordagem feita pelo pastor Júlio, nós vamos observar que esse equilíbrio, esse ajuste, essa estrutura familiar, ela só é possível quando o Senhor ele tem a liberdade de agir. Quando os conselhos do Senhor têm sido ouvidos, têm sido guardados, né? Atendendo ali o que o salmista ensina, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E pecar é errar o alvo, pecar é sair do plano profético,
é deixar a história que o Senhor escreveu acerca de cada lar. Porque cada lar tem uma história. E você vai viver, e nós estamos vivendo a história que o Senhor escreveu acerca das nossas vidas. Mas como é que nós vamos viver essa história? Se nós estivermos ouvindo. Porque o direcionamento profético, o Senhor nos dá todos os dias. As orientações, elas são dadas. E na medida que nós aplicamos essas orientações, nós caminhamos para viver os eventos proféticos que o Senhor estabeleceu para o nosso lar. Existem algumas situações, algumas orientações que muitas vezes nós ouvimos do Senhor e nós não conseguimos depreender o que vai resultar. Mas na fé, O resultado sempre será o resultado positivo. vem. E todas as vezes que isso acontece, nós fazemos uma retrospectiva, olhando para trás, e nós vamos entender. Nós vamos estar sempre entendendo aquilo que o Senhor nos fala, não no momento efetivo. No momento que nós recebemos orientação, nós exercemos a fé. Mas posteriormente, nós fazemos uma retrospectiva e nós olhamos, olha, Senhor, como foi bom, maravilhoso. O Gilson está completando 50 anos de casado, né? Completei já. Completou 50 anos de casado. Eu fiz 35... Eu vou fazer 38. O Júlio, 38. Vou fazer 36 e já tenho 35 completo. Então, veja bem, quantas coisas maravilhosas aconteceram ao longo destes 50 anos, destes 35, desses 37. Mas por que isso aconteceu? Porque nós pautamos as nossas vidas em colocar em prática as orientações do Senhor. Vivemos a doutrina. Né? Isso se chama forma de vida orientada por Deus, né? Perfeitamente. Muito bem, nós estamos já chegando no final da nossa parte aqui agora, né? Dessa primeira parte. E, naturalmente, nós vamos precisar de retornar num outro momento. E vamos, então, encerrar aqui desejando a paz do Senhor para os nossos ouvintes e também aos nossos companheiros que estão aqui na bancada conosco, pastor Adailson, a paz do Senhor, pastor Júlio César, a paz do Senhor. Pastor Júlio. E olha, te convidamos para estar conosco na nossa próxima apresentação do Família, um Projeto de Deus, onde nós iremos dar continuidade falando também bastante a respeito dos planos daqueles que um dia querem se casar, querem constituir uma família. E nós vamos ver vários aspectos dentro do princípio bíblico e também profético. Aguardamos, então, a sua presença novamente conosco. Até lá e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.